gostaria de convidá-los para lerem comigo um texto bíblico que se encontra no livro histórico de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Vamos ler esse texto, por bondade. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele. E disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu: toma o arco e as flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E o rei as tomou. Então disse o rei de Israel, ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias tê-la ferido. Então terias derrotado os sírios até os consumir. Mas agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Enquanto alguns enterravam um homem, de súbito viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor à sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Então Jeoás, filho de Jeoacás, retornou de Ben-Hadad, filho de Hazael, às cidades que ele tinha tomado na guerra, das mãos de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Você pode fechar seus olhinhos, por bondade? Paizinho, mais uma vez, faço uso dessa tribuna na leitura da sua palavra. Utilizo a liberdade que o Senhor me confiou para estar diante dessa igreja e a liberdade que igualmente eles confiaram. Te louvo por eles emprestarem esta noite os seus corações para ouvirem aquilo que tenho a dizer. Reconhecendo, Senhor, que tudo que posso fazer é falar e dizer a tua palavra. Mas também sabedor de que todas as verdades e ensinos que há aqui nesse texto, teu Espírito pode nos ensinar. E, portanto, nos ensine como queira. Libere sobre nós o querer teu e a tua palavra frutuosa, que ela produza em nós aquilo pelo qual ela foi designada. Assim eu lhe peço, no temor do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Essa história de Eliseu, o final da vida desse profeta, ela completa muitas lacunas que jazem na história de Israel. Mas mais do que lacuna, elas nos expressam lições importantíssimas para a vida diária. E talvez até a gente pergunte o que essa história tem a ver e pode nos ajudar na nossa vida diária. O que um texto histórico como esse, de um profeta muito famoso, pode contribuir com esse tempo que estamos vivendo? Bem,
Para entender essa passagem em especial, a ocasião em que Eliseu fala com Jeoás, é preciso fazer uma certa viagem no tempo e se lembrar de alguns pontos da vida desse profeta, muito especialmente desde os dias de sua chamada, para compreender o que está acontecendo aqui e o porquê você vê Eliseu se indignar com esse rei. E a resposta do texto é justamente em razão dessa indignação que o velho profeta sente ao ver a forma como o rei age diante de sua fala. Para isso, você pode recordar, e se quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você pode fazê-lo, enquanto eu vou tentando te narrar esses fatos expostos na palavra. Quando você volta a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, você vai encontrar a cena de um profeta muitíssimo famoso por nome de Elias, na qual é conhecido pelo seu altruísmo, sua força, sua coragem, seu poder, sua capacidade de servir a Deus em meio às crises e de demonstrar fidelidade quando todas as coisas colaboram para a infidelidade. E você encontra esse profeta enfrentando alguns sintomas que se parecem com o nosso tempo, uns sintomas de estresse e depressão profunda, depois de uma vitória enorme no Monte Carmelo. E ele foge diante de Deus e lá onde estava, o Eterno tem um bate-papo face a face com Elias e dá um desígnio para ele, como que dando últimas tarefas, uma vez que Elias se colocou cansado do seu ministério, como quem queria entregar o cajado e parar por tudo aquilo que ele havia feito. E Deus lhe dá uma ordem, um comando, você vê isso lá nos versículos 19, 20, 21, do capítulo 19 de 1 Reis. E Deus diz a Elias, você deve voltar pelo seu caminho, você foi um grande profeta, mas eu quero que você saiba, Elias, que existem outros que não dobraram os seus joelhos a Baal, que são fiéis a mim. E você deve voltar pelo seu caminho, o caminho que você veio, o caminho que você escolheu, que não foi eu que escolhi para ti. E quando você voltar e chegar à região de Samaria, você deve de procurar executar algumas ordens, e a primeira dessas ordens é ungir a Azael, rei da Síria. E você deve também ungir a Jeú, rei de Israel. E em seguida você deve também ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Já que você está cansado, faça isso. E o Elias, obedecendo essa voz, ele voltou pelo mesmo caminho, diz a Bíblia. E passando pela região de Abel-Meolá, ele encontrou um jovem que estava arando a terra com 12 juntas de bois. Esse jovem tem o nome de Eliseu e a sua história é curta, pelo menos a sua origem. Não tem muitas informações de onde ele veio, como era a sua estrutura familiar. O pouco que se sabe é que ele tinha um pai, e um pai era importante, e a sua família tinha posses. Mas ele trabalhava na fazenda de seu pai, arando a terra com 12 juntas de bois. Portanto, 24 bois puxando arados na terra em que ele possuía. Era grande a sua propriedade. E diz a Bíblia que Elias passa por ele, tira a sua capa e lança nas costas de Eliseu e segue o caminho. E Eliseu era um moço ainda quando isso acontece, mas ele entende o que está acontecendo. Para o Eliseu largar as juntas de boi e correr atrás de Elias. E diz a Bíblia que ele correu atrás do profeta, e ao chegar perto do profeta, indagou. E o profeta disse, o que é que eu tenho com você? O que tenho eu contigo? Vai nessa tua força. E o Eliseu então disse ao profeta, deixa eu simplesmente despedir dos meus pais e te seguirei. Não houve da parte do Elias nenhum convite, nenhuma citação, nenhuma expressão verbal que pudesse fazer o Eliseu entender que ele estava sendo chamado por Deus, e nem tampouco há qualquer menção bíblica que o Eliseu pudesse estar se dispondo para seguir Elias. Ao contrário, tudo que você vê é o Eliseu servindo ao Senhor na sua crença, mas servindo ao seu pai no seu trabalho. E por que então que Elias segue essa direção de Deus? Ou melhor, porque Deus diz a Elias que deve ir a Eliseu e chamá-lo para ser profeta em seu lugar? É uma pergunta. Sendo que havia naquela mesma região uma escola que era chamada Escola de Profetas, e 3 dessas escolas haviam, fundadas no período em que Samuel era profeta. E agora os profetas renomados davam aulas a esses aprendizes.
E eles eram discípulos para se tornarem profetas e servidores do Altíssimo um dia. Mas Eliseu não fazia parte dessa escola. Ele era um menino rico que trabalhava na fazenda do pai. Não fazia parte do conteúdo sacerdotal, nem pastoral, nem tampouco andava junto aos filhos dos profetas. Não tinha esse tipo de relação com eles. Então, o que faz Deus olhar para Eliseu e dizer que Elias deveria chamá-lo? Certamente Deus viu dentro de Eliseu algumas características dele, que fizeram se agradar, que Deus deve ter gostado. E quando Elias passa por ele, a prova é que Eliseu tem ideia do que Elias está fazendo. O fato de Elias lançar de si a capa sobre Eliseu, ele entende que é um convite do profeta para segui-lo e tornar-se seu discípulo. E essa atitude de Eliseu agradou a Deus, porque mostra que ele estava ávido por essa cena. Mostra que ele estava esperando por esse momento. Mostra que ele já estudava Elias há muito tempo. Mostra que ele conhecia o profeta. Mostra que ele sabia quem era aquele homem. Mostra que ele tinha consciência plena de quem era aquela autoridade. Se ele não conhecesse o profeta Elias, ele poderia perguntar: que louco é esse que lança uma capa sobre mim? Quem é tu, maluco, vestido de pele de camelo e andando pelo deserto? Ele poderia criticá-lo, mas ao contrário, ele sabia quem era o profeta. Ele tinha consciência plena de quem era o cidadão. Isso prova que o Eliseu, mesmo trabalhando ali na sua roça, mesmo vivendo debaixo da bênção de seus pais, ele passava o tempo todo pensando naquilo que ele poderia ser além de um agricultor. Ele passava o tempo todo na sua mente matutando o que é que Deus tinha para ele além daquilo ali. Ele passou a vida inteira dele matutando e estudando as coisas do reino para entender se Deus tinha algo a mais do que 12 juntas de bois para ele. Não é à toa que a centenas de quilômetros de distância Deus fala de Eliseu para Elias. Deus relaciona o nome de Eliseu, que é um menino, para um profeta experiente. E Eliseu traz no bojo de sua vida, uma dezena, talvez mais, de valores importantes. E se tem algumas coisas que vale a pena citar, é que esse menino, ele era completamente inconformado com aquilo que ele era. O Eliseu matutava dentro de si mesmo e criou um sistema de inconformismo enorme, porque afinal de contas o inconformismo dentro dele o fazia projetar coisas futuras. Ele até tinha um futuro garantido ali, mas ele sonhava com algo maior. Ele sonhava em ser alguém com mais relevância. Ele sonhava em ser um instrumento de Deus. Ele sonhava em ministério. Ele sonhava em servir ao Senhor. Além de ser um cara inconformado, Eliseu era um menino extremamente decidido. Em momento algum ele disse: eu vou pensar. Em momento algum ele disse: eu vou analisar o que esse cara está me dizendo. Eu vou saber qual que é a jornada. Ele não faz nenhuma pergunta para Elias como quem diz: para onde o senhor vai? Nada, irmão. Nada. Se tem uma coisa que Eliseu era um piá decidido. Ele sabia o que queria. Além de inconformado, era decidido. Outra coisa que eu vejo no coração de Eliseu é que ele era extremamente motivado. Ele teve muitas e muitas situações que o levaram, sem dúvida nenhuma, a querer voltar atrás ou abaixar a cabeça. Mas em momento algum você vai ver o Eliseu desmotivado. Parece que a cada dia que amanhecia, era uma nova oportunidade que ele via diante dos seus olhos. Outra coisa que você vê na vida desse menino, Eliseu, é que ele era um cara corajoso. Se tem alguém que eu admiro a coragem no Antigo Testamento, é Eliseu. Ele sabe se posicionar. Ele sabe como falar com as pessoas e sabe como ser usado por Deus diante das pessoas. Mas aqui, nessa cena, como citei, era apenas um guri. E ele decididamente segue a Elias, sem saber para onde vai, sem saber como vai ser a vida, entendendo que ele tinha um futuro garantido na fazenda do pai. E a prova é que quando ele segue o Elias e o Elias dá a direção para ele, ele disse: eu vou despedir dos meus pais. E a Bíblia diz que ele pega os bois, mata os bois, pega a tralha de madeira,
faz uma grande fogueira, eles comem os bois, faz um churrasco, e o Eliseu vai embora. Como quem quer dizer, eu estou largando tudo definitivamente. Como quem quer dizer, eu estou optando por andar com Deus e não há caminho de volta. Isso é decisão. Se tem um cara que não anda meio pedra, meio tijolo, é Eliseu. Que não tem dúvidas quanto à decisão que tomou, é Eliseu. E essa é uma das primeiras características de quem vence na vida. É uma das primeiras características daqueles que conseguem superar os problemas do dia a dia. É ter a capacidade de não duvidar das próprias decisões e pode até pensar muito, mas quando a decide ou quando toma, está tomado. E se tem uma coisa que Deus aprecia, é pessoas decididas, sim e não. Outra coisa que Deus detesta é a pessoa dúbia, de dois pensamentos. Diga para quem está ao seu lado, justamente porque pessoas dúbias não geram confiança. E em meio a isso, sempre vem uma pergunta: o que é que Deus pode confiar em mim? Ou para mim? Se às vezes nem eu mesmo confio em mim. Então, se eu gero dúvidas, inclusive a mim mesmo, como que Deus pode confiar algo a mim? Jamais irá fazê-lo. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, por que é que o Senhor Jesus contou aquela parábola dos talentos, sendo que ele deu um para um cidadão, 2 para outros, 5 para outros, e o cara que pegou 2, ele multiplicou e fez 4, o cara que pegou 5 multiplicou e fez 10, e quando ele foi prestar contas com os 3, ele viu que aquele pobrezinho que pegou um só enterrou, ficou com medo. Então a primeira coisa que eu tento consertar na mentalidade das pessoas é que não tem pobrezinho. Todos eram iguais, todos possuíam a mesma capacidade, todos receberam o mesmo dom, o mesmo talento, a mesma confiança, o mesmo voto de confiança do seu Senhor. Todos receberam o talento de acordo com a sua capacidade de gestão. Mas então por que é que o pequenininho que enterrou o senhor da fazenda, ao invés de ter misericórdia dele, ele só tinha um? Tirou daquele um e que deu para quem tenha 10, justamente pelo fato de que aquele que recebeu 5 e multiplicou por 10, elevou o seu número de confiança. E nenhum investidor investe para perder. É por isso que o Senhor confiava em Eliseu, sabia o que ele estava disposto a fazer. Era um piá completamente decidido, disposto a ir às últimas consequências mediante o sonho em que ele alimentava em seu coração. Perceba que depois dessa chamada maravilhosa, ele caminha com Elias 10 anos. Foram 10 anos de discipulado aproximadamente. Até que nesses 10 anos, Elias é levado aos céus, como vocês sabem. E através de um redemoinho ele desaparece, a capa de Elias cai ao chão. E Eliseu, por sua vez, demonstra a sua altivez, a sua coragem, o seu dinamismo, quando diante do profeta Elias, ele faz-lhe um pedido em especial. Imagina qual é o homem que chegaria diante do profeta e o profeta dissesse: eu vou partir, eu vou subir, tu ficas aqui. E ele diria: não, eu vou te seguir onde quer que tu for. E o profeta disse: tá, o que tu quer? E ele disse: eu quero nada mais, nada menos do que porção dobrada do Espírito que há em ti. Quem em sã consciência chegaria num profeta do nível de Elias, que orou e o céu desceu no Monte Carmelo, e pediria para o Elias: eu quero 2 vezes mais do poder que você tem? Quem em sã consciência faria isso? Qual é o filho que chegaria ao pai e diria: me dá 2 vezes mais tudo aquilo que você adquiriu até agora? Mas o Eliseu mostra tal altivez, tal coragem, tal motivação, tal dinamismo, tal ousadia, que encanta o coração do próprio Elias. E o Elias diz: ok, dura coisa me pediste. Até ele sabia que era difícil, mas disse: se você me vir subir, está concedido o seu pedido.
Então o Eliseu disse: eu não te largo por nada nessa vida, nem para ir no banheiro. Tu vai, eu vou ficar junto de tu. E o tempo todo ele colou em Elias. E quando a capa cai, do momento em que Elias é levantado aos céus, Eliseu toma a capa na mão, lança sobre os seus ombros. E do lado de lá está 50 filhos de profetas que esperavam ocupar o lugar de Elias. E do lado de cá do Jordão, aonde para ultrapassar o Jordão em época das cheias, o Elias tirou a capa dos seus ombros. E a capa que eu falo é um couro, um pedaço de couro de camelo. E ele lançou aquele pedaço de couro nas águas do Jordão, e o Jordão foi cortado ao meio, e eles passaram em seco. E o Eliseu agora está do outro lado do Jordão, e 50 filhos de profetas do lado de cá. E o Eliseu tem o couro nas costas, e os filhos dos profetas do lado de lá. E como é que vai saber agora? O Eliseu pensa, eu perguntei a ele se ele podia me dar alguma coisa, eu pedi a ele a porção dobrada, e ele disse que se eu visse ele subir aos céus, isso seria concedido. Eu peguei a capa dele. Então vamos testar isso agora. O que o Eliseu, no meu lugar, se eu fosse o Eliseu, eu faria? Bom, vamos esperar essa molecada ir embora. Vamos esperar esses 50 espectadores aí ir embora, porque vai que não funciona. Não vão me criticar pelo menos. Mas não tinha só 50 filhos de profetas acostumados com o milagre. Tinha dezenas, centenas de outras pessoas ali. E ele agora lança a capa dos seus ombros e chega nas águas, olha para o céu e grita em um tom bem alto: onde está, ó Deus de Elias? E dá com a capa nas águas. E à medida que a capa toca na água do Rio Jordão, o Rio Jordão é cortado ao meio por um vento forte, e do lado esquerdo fica como que um grande muro, e do lado direito a água escorre, e a terra fica seca, e ele passa em seco. Então as pessoas gritaram: repousa sobre Eliseu o espírito que estava em Elias. Aleluia. Ele sai dali, e uma pergunta me faz a mim mesmo, o meu espírito: por que Deus não escolheu 50 daqueles filhos de profetas? Por que Deus escolheu um menino que não era estudante do ministério profético? O que é que Deus viu em Eliseu que não viu nos outros meninos? Eu queria que você colocasse a mãozinha no ombro de quem está pertinho de você, nessa pessoa bonita e cheirosa que está aí do teu lado, e chacoalhe o ombrozinho dela por bondade. E diga para essa pessoa assim: tudo que Deus viu em Eliseu é tudo que há dentro de Deus. Há 4 coisas fundamentais dentro de Deus que a gente precisa copiar o tempo todo. E a gente perde na vida justamente porque não conseguimos observar essas coisas. A primeira coisa que você vai ver, e eu já disse aqui, é que Deus está sempre disposto. Em todo tempo, Deus está sempre disposto a te abençoar, está sempre disposto a andar com você, está sempre disposto a julgar, está sempre disposto a ouvir, está sempre disposto a falar, está sempre disposto no trono, está sempre disposto a ouvir a adoração do seu povo, está sempre disposto a andar conosco. Você nunca vai ver Deus dizendo assim: agora não, estou cansado, hoje eu estou para baixo, estou desanimado, não estou num dia legal. Você nunca vai ver Deus assim. Mas todas as vezes que você olhar para o eterno, em toda a Bíblia Sagrada, você vai vê-lo sempre disposto, sempre pronto, sempre querendo ajudar, sempre querendo abençoar, sempre querendo seus filhos perto, sempre ouvindo o louvor do seu povo. Você nunca vai ver Deus fazendo sinal de surdez, ao contrário, sempre disposto. Outra coisa que você vai ver ardendo dentro de Deus é um sentimento de inconformismo intenso. Deus não se conforma com o mundo do jeito que está. Não se conforma com a vida que você leva. Não se conforma com as crises que passamos. Não se conforma com as situações globais. Não se conforma com o clima que está acontecendo. Não se conforma. Ao contrário. Outra coisa que Deus viu em Eliseu que se parecia com o seu pai é que o Eliseu estava disposto a se doar. Deus é o maior doador de vida que tem. É o maior doador de si mesmo. Outra coisa que Deus vê em Eliseu, que talvez não vê em muita gente, é que Eliseu estava sempre pronto a ouvir e a atender.
sempre pronto a ouvir e a atender. Ao longo de 50 anos de ministério desse profeta, foi o mais atuante profeta do Antigo Testamento. Ele atuou em 6 reis e 3 reinos. Um homem extremamente atuante, poderosíssimo não só em palavras. Tanto quanto ele sai das águas do Jordão, e os filhos dos profetas que andavam com ele o seguiram. Logo que ele chega numa cidade, ele percebe que as pessoas vêm clamar até ele e diz: essa cidade não dá para viver. Nós moramos aqui, mas a terra é improdutiva, as águas são ruins, a terra é infértil, e as águas são estragadas, são amargas, não trazem vida. E o Eliseu diz: ok, me traz uma bacia com um pouco de sal. E ele foi e jogou o sal na água e ordenou, e aquelas águas ficaram boas, a terra ficou fértil, e aquela cidade se tornou um vale poderoso. No capítulo 2 de 2 Reis você vê isso. Na mesma cena aparece um pouco mais adiante, e tinha 100 pessoas famintas morrendo de fome, e apareceram alguns sacerdotes com 20 pães, 20 pãezinhos de pães da proposição, e 100 homens famintos. E Eliseu disse: pega esses pães e dá a esses homens para que eles comam, a eles e suas famílias. Então disseram: mas o que é isso? Esses pães não dá para ninguém. O Eliseu disse: dê, porque eles comerão e sobrarão. E sobrou pão para vários dias de toda aquela gente. Você vai vendo a trajetória desse profeta, lugar após lugar. As pessoas cozinham algo numa panela, e um moço desavisado vai e colhe uma planta na qual é venenosa, e essa planta envenena algumas pessoas e elas tendem a morrer. E Eliseu de imediato traz farinha, coloca na panela, ora, e a comida fica boa e todo mundo come, e é saúde para todos. Ele faz flutuar um machado de uma água. Ele promove situações das mais inusitadas, como, por exemplo, mandar cavucar crateras dentro do deserto, enquanto que 100.000 soldados padeciam de sede. E ele diz: juntem forças e cavem buracos na terra seca. E o rei diz: loucura cavar buraco aqui, os homens já estão morrendo de sede. E ele diz: cave. E eles cavaram, e de repente, quando cavaram, ao amanhecer o dia, aqueles buracos estavam como que piscinas lotadas, cheias de água potável, e todos beberam e saciaram suas sedes. Homem de tal altivez e coragem. Seus milagres foram gigantescos. Sua trajetória, uma das mais bonitas da Bíblia. Passados muitos anos de seu ministério, lembra-se que Deus disse a Elias: unge Hazael, rei da Síria. E Elias não ungiu Hazael, rei da Síria, mas comissionou Eliseu a fazê-lo. Deus disse a Elias: unge Jeú, rei de Israel. Mas Elias não o fez. Elias comissionou a Eliseu, apenas ungiu Eliseu. Quando você vai em 2 Reis, no capítulo 8, você vai ver o desdobramento da cena, onde essa profecia de Elias começa a ser cumprida, pois Eliseu unge Hazael, rei da Síria, e ele se torna, portanto, um homem temido, até porque Deus mostra a Eliseu o que Hazael ia fazer com Israel. Ia destruir os filhos e matar as mulheres, cortando as barrigas das mulheres grávidas. E essa ordem foi dada, e ele ungiu Hazael, rei da Síria, quando Ben-Hadad morre. No mesmo capítulo 8, segue toda essa trajetória triste. Mas no capítulo 9, você vê outra profecia se cumprindo na vida de Eliseu, quando ele decide obedecer a ordem que Deus havia dado a Elias e unge, no capítulo 9, verso 3 e 4, a Jeú, rei de Israel. E esse Jeú, um homem ousado, intrépido, com muita coragem, que parecia o Eliseu, tinha o mesmo perfil de ousadia, de capacidade, de dinamismo. E ele fez com que Israel se tornasse forte, grande, atacou a Síria, venceu por várias vezes, lutou poderosamente. E durante o seu período de 28 anos de reinado, Israel conseguiu alcançar um domínio e paz a ponto de vencer os próprios judeus em uma de suas batalhas. Mas Jeú veio a falecer 28 anos depois. O seu legado foi tão importante que Deus disse a Jeú: você não cumpriu tudo aquilo que eu queria que cumprisse. Você não viveu como viveu Davi, meu servo.
Mas você fez a maioria das coisas que eu te mandei fazer. Então, por conta do que você fez um pouco de coisas, 4 gerações dos seus filhos reinarão sobre Israel. Depois disso, não mais. Deus fez uma promessa para Jeú. E ele morre com 28 anos de idade. E um de seus filhos, Jeoacás, assume o trono de Israel no século 9 a.C. Quando ele assume o trono, esse Jeoacás, que reinou por 17 anos, ele faz o que a Bíblia chama de, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu aos Baalins, adorou a Astarte e a Zera, enquanto que seu pai Jeú cumprira todo o mandamento divino e acabara com Jezabel e a casa de Acabe. Ele agora restaura o culto que Jezabel tinha implantado. Jeoacás retornou a adoração aos deuses pagãos. E Deus, portanto, julgou Israel e os fez perecer na mão da Síria, pois levantou Azael e este atacou a Síria com a mão pesada, atacou Israel com a mão pesada de Deus, julgando Israel, até que esses clamam ao divino, e Deus tem misericórdia outra vez, e através do reinado de Jeoacás ainda, o Senhor dá paz a Israel por um período. Mas esse homem ímpio, maligno, veio a falecer, e o seu filho Jeoás assumiu o trono em seu lugar. E esse Jeoás, embora teve vitórias consideráveis, mas não conseguiu observar os caminhos de Jeú. Só que ele tem um detalhe interessante, que o texto aponta esse detalhe. Eliseu já está muito velho, já fez mais de 30 grandes milagres, já está debilitado pela idade, mais de 50 anos de ministério, só de ministério. Então, Jeoás vai visitá-lo, porque a Bíblia diz que Eliseu morreu ou estava acamado da doença que o matou. Portanto, ele teve uma doença incurável, embora curou muita gente. Você perceba que a fé de Eliseu era pujante, pois os próprios ossos de Eliseu, quando ressequidos, e um morto foi lançado na cova em que tocou os ossos de Eliseu, aquele morto reviveu, tal era a unção lá dentro dos ossos de Eliseu. E mesmo possuindo tanta unção, morreu de enfermidade. Isso quer nos ensinar que a fé pujante em Deus não é aquela fé de vitória em vitória que nos torna superpoderosos, mas é aquela fé que nos ensina a viver, seja qual for as circunstâncias, glorificando a Deus em todo o tempo, sabendo que Ele é fiel do jeito que Ele quer fazer. E Eliseu entendia isso. E ele agora é idoso, muito idoso. E Jeoás vai visitá-lo. E quando Jeoás chega na casa de Eliseu, ele faz uma pronúncia que os olhos de Eliseu se arregalaram. Ele, à medida que ele vê Eliseu, ele grita: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. O que isso tem a ver? Por que isso despertou Eliseu? O que aconteceu que ele dá um salto da cama, que seus olhos se abrem? Quando Jeoás grita essa palavra, é como se acionasse uma lembrança em Eliseu. É como se chamasse de dentro dele uma senha, algo parecido. O que aconteceu? Se você voltar um pouco atrás, você vai se lembrar que no dia, 50 anos antes dessa cena, no dia em que Elias subiu aos céus em um redemoinho, o Eliseu gritou, e os filhos dos profetas gritaram, quando um redemoinho e um carro de fogo veio e levou Elias ao céu. O grito que se ouviu naquela planície foi: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Parecia que ele estava revivendo aquela cena, porque quando ele grita isso, ele está reconhecendo a paternidade profética que Elias estava colocando sobre ele. Quando ele grita isso e Elias observa, como que lançando a capa, dá a ele como que o prêmio de todo aquele trabalho de dedicação ministerial. E ele entende que agora ele
se submeteu à autoridade pastoral de Elias, e tal qual submissão, tal qual a autoridade que ele recebe. Ele está entendendo que à medida em que ele consegue ver, é como se os céus estivessem capacitando a ele mesmo ser uma autoridade na terra, tal qual Elias era. Era como se fosse uma transferência de tal autoridade. O mesmo que aconteceu com Jesus nos dias em que João Batista estava a batizar nas mesmas águas do Jordão. As mesmas águas que Elias cortou e passou, que Eliseu cortou e passou, são as mesmas águas que Jesus estava sendo batizado ali. E à medida que ele é batizado, ele ouve do céu a pronúncia de Deus: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas antes dessa cena, você e eu somos sabedores de que Jesus vai até João Batista e diz: cumpra-se a lei, João. E o João disse: Senhor, eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus então diz: cumpra-se toda a justiça, que assim seja feito. E o João diz: mas eu não sou digno, Senhor, eu não posso te batizar, eu sou a ovelha aqui, eu sou o servo aqui. Então Jesus diz: sim, você tem que me batizar. É como que ele quisesse dizer: eu não posso iniciar o meu ministério sem esse batismo, sem esse reconhecimento, sem essa submissão de autoridade. É por isso que quando chegaram em Jesus e perguntaram a ele: Senhor, uma dúvida temos a ti, de onde é o batismo de João? E com que autoridade tu fazes essas coisas? O Senhor expulsa demônios? O Senhor cura paralíticos? O Senhor limpa leprosos? Quem te deu tal autoridade? Então a resposta de Jesus ecoa como uma pergunta solene aos ouvidos deles. E dizem: se me responderem aquilo que estou a perguntar, eu lhes darei a resposta. O batismo de João é do céu ou da terra? E eles disseram: se respondermos que o batismo é do céu, ele vai nos perguntar: por que vocês não creem em João? E se dissermos que o batismo é da terra, ele também vai dizer: então as pessoas irão ficar contra vocês porque elas acreditam em João. Ok, vamos dizer que não sabemos a resposta. Mas à medida que Jesus dá essa pergunta a essas pessoas que o indagavam, é a resposta de suas perguntas. Quando eles perguntam: de onde vem sua autoridade? Jesus está respondendo: a minha autoridade veio de João. João o Batista. Mas como assim veio de João, Senhor? De onde veio a autoridade de João? Veio do céu. É como quem quisesse dizer: e o meu ministério não começou enquanto João não impôs a sua autoridade sobre mim. Eu cumpri toda a justiça. É por isso que quando chegaram a João e perguntaram: o que você acha de Jesus? Ele disse: Jesus? Oh, ele é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Não sou capaz. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então foram a Jesus e disseram: e o senhor, o que o senhor acha de João? E Jesus disse: João Batista, meu pastor? Ah, vocês não conhecem João. Dos nascidos de mulher, não há nenhum maior do que ele. Eliseu entendeu que aquele era o momento que a autoridade do céu estava recaindo sobre ele. E agora, quando ele escuta essa mesma palavra, é como se a mente dissesse: eis aí o teu sucessor. Eis aí alguém que vai receber a tua autoridade. Eis aí alguém que vai te seguir. Eis aí alguém que vai ser seu discípulo. Eis aí alguém que vai continuar o ministério profético. Eis aí alguém que vai liderar Israel, as conquistas. Se você voltar no capítulo 5 de 2 Reis, na história de Naamã, você vai ver que eles utilizavam essa mesma expressão: meu pai. Porque quando chamavam de meu pai, é como que se reconhecesse aquela autoridade como transferência de autoridade. E Eliseu agora olha para aquele moço que é rei, e o rei diz: meu pai, meu pai. E o Eliseu pensa: esse é o cara. Esse é o cara que vai ser meu sucessor. Esse é o cara que vai continuar meu ministério. E é essa autoridade aqui que vai receber o meu cajado. Então o Eliseu recobra a sua força. Por quê? Porque esse moço Jeoás é filho de Jeú. Quando Eliseu foi ungir a Jeú, ele sabia quem Jeú era. Ele conversou com Jeú, era altruísta, era corajoso, era animado, era motivado, era dinâmico, era decidido.
E ele disse: esse neto é igual ao avô. É dele o cajado. É dele a capa. Ah, queridos. Mas então o Eliseu tomou uma atitude muito bonita. E levantou-se e diz: rei, pega o teu arco. E o rei pegou o arco. E o velho Eliseu foi até onde o rei estava com o arco. E pegou a sua mão idosa e colocou sobre a mão do rei jovem. Uma mão idosa sobre uma mão jovem. Como quem quer estar dizendo: você nunca será uma autoridade se não aprender a respeitar a autoridade. Você nunca será abençoado se não aprender a estar debaixo de bênção. Você nunca vai conseguir abençoar ninguém se você não estiver disposto a ser abençoado por alguém. Diga para quem está ao seu lado. Diga: a bênção de Deus só vem sobre a sua vida se você tiver a humildade de estar debaixo de bênção. Nunca ande sem uma cobertura, querido. Nunca ande sem estar debaixo de autoridade. É por isso que filhos perecem, porque andam fora da autoridade de seus pais. É por isso que igrejas se perdem, porque andam fora da autoridade das quais Deus ordenou que assim o fizesse. Sabe? Isso é tão sério. E Eliseu coloca a sua mão idosa sobre a mão do rei. E naquele momento em especial, ele libera uma palavra. Ele diz ao rei: rei, essas flechas são as flechas do livramento do Senhor. Diga comigo: Deus, através de Eliseu, está fazendo a Jeoás uma promessa. Que lindo. Deus diz a Jeoás: essas flechas aqui são as flechas do livramento de Deus contra a Síria. E ele continua e diz: e tu, ó rei, livrarás os israelitas da Síria e os consumirá. Agora, melhora a sua fala para quem está ao seu lado e diga: toda promessa de Deus sempre vem acompanhada de uma oportunidade. Deus faz uma promessa, essa é a flecha do livramento, e coloca uma oportunidade: tu será um instrumento que eu usarei. Todas as promessas de Deus sempre vêm acompanhadas de oportunidades. É por isso que eu não canso de convidar vocês a olharem a visão que Deus tem para esta cidade. Mediante todas as promessas que Ele já fez a esta igreja, desde o primeiro dia de sua fundação, através da vida do pastor Francisco, e todas essas promessas estão unidas com uma oportunidade, dadas a mim, dadas a você, dadas a nós, a esse tempo. Deus nunca vai te fazer uma promessa sem te oferecer uma oportunidade. Nunca. Nunca. Ele diz a Jeoás: você tem na mão a flecha que livra. E você vai ser um instrumento que eu quero usar. E agora o Eliseu olha para Jeoás e diz: ó rei, pegue as flechas e atire-as ao chão. E o rei, depois de ouvir a promessa e perceber que ele tinha uma oportunidade, ele pega o seu arco, entesa-o e atira contra o chão 3 vezes. E a Bíblia diz que o Eliseu se indignou. Imagina aquele homem furioso, um idoso furioso, vovô furioso. Agora eu quero te lembrar que o Eliseu era impetuoso, era inquieto, era como que hiperativo, era ousado, era animado, era motivado, era decidido. E ele está olhando para alguém que se identificou com essa autoridade. Então o que é que ele espera da atitude desse rei? Senão decisão, coragem, motivação, cabeça erguida, crença. É ou não é verdade? Mas o que ele encontra? Um cara que abaixa o arco,
Como que o Jeoás tinha que fazer? É ou não é verdade? Olha o que ele faz. E atira apenas 3 flechas. E a sua aljava estava cheia. E o Eliseu se indigna e diz: você deveria ter esticado seu arco com força. E deveria ter ferido a terra ao longo da distância, com muitas 5 ou 6 vezes. A indignação de Eliseu não foi com a atitude de Jeoás, foi com a forma de pensar de Jeoás. E isso é um grande problema. Eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado, diga assim: existem armadilhas emocionais que bloqueiam o nosso futuro. E a primeira armadilha, eu poderia chamá-la de anestesia. A cabeça de Jeoás estava como que anestesiada pelas crises. A Síria já havia vencido Israel pelo menos 4 vezes. Já havia tomado várias cidades do domínio israelita. E sabe como que estava a mentalidade de Jeoás? É assim mesmo. Não adianta ir empreender muita coisa. Não adianta tentar algo novo. Não adianta pensar em nada diferente. Porque a Síria é mais forte. É isso mesmo. A gente nunca vai vencer mesmo. Não adianta a gente começar a ficar animado. É assim mesmo, vai dar em nada como das outras vezes não deu. Anestesiou as possibilidades. Anestesiou o seu ânimo. Anestesiou os seus sonhos. Anestesiou aquilo que poderia gerar nele um futuro. E essa armadilha tem travado o futuro de tanta gente. Tanta gente. E sabe, queridos, o problema não é a atitude das pessoas, ou a falta de atitudes das pessoas. O problema é a maneira como elas pensam. As nossas atitudes são resultados da nossa maneira de pensar. É ou não é verdade? Então passa a mão na cabecinha e descontrola o cabelo dessa pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: não é a sua ação, é a sua maneira de pensar. É como você está pensando agora. Você bloqueia tudo aquilo que Deus tem para ti. Você paralisa tudo aquilo que Deus planejou para o teu futuro. A nossa fé não é anulada por ações. A nossa fé é anulada pelo jeito de pensar. É por isso que Jesus disse: se você crer, verás. E a fé é gerada na mente. É por isso que ele disse: arrependei-vos, ou mude a sua maneira de pensar. É o nosso pensamento que determina as nossas atitudes. Do jeito que você sair daqui hoje, você pode sair como um leão ou como uma galinha. Você pode sair daqui hoje com a mentalidade de alguém que vai vencer, ou pode sair com a mentalidade de alguém que vai perder. Eu me lembro que quando criança, e tem muita gente que foi criança aqui, quando entrava no futebol, assim, com medo do time, nunca fui bom de bola, mas já me aventurei a brincar com alguns times de varzianos, assim, esses times de sítio. Meu irmão, e quando eu via aqueles homens arrões, e o time todo empolado, todo legal, eu já entrava assim, eu era centroavante, banheira, então eu já pensava assim, hoje, mas eu não conseguia pegar uma bola, é ou não é verdade? Porque a nossa maneira de pensar determina como a gente vai agir. É como quem lida na parte das vendas. Se ele começa o dia dele dizendo: cara, hoje eu estou desanimado, olha, não consigo, a coisa está difícil, esse Brasil está feio, está devagar. O cara não vai vender nem ouro para quem é rico, irmão. Sabe, porque a maneira que a gente pensa determina como a gente vai agir. Não é o que você age que determina o que você pensa. Esse cara estava pensando para baixo, por isso que as flechas dele, poucas, e para baixo. O Eliseu achou que ele era a esperança de Israel. Ele acionou a palavra correta. Mas ele esqueceu
de observar o seu interior e despertar o potencial que estava lá dentro. A segunda armadilha que está aí, diga para quem está ao seu lado, a segunda armadilha que está na mente das pessoas, sempre vem depois da anestesia, é o comodismo. O cara vira um ensacar, com a carga pesada nos ombros e sossega debaixo da sombra. Ai, tá difícil, mas fazer o quê? É assim mesmo, a vida é assim. Tem outro jeito, irmão. Mas você pode tentar? Não. Para quê, irmão? Fulano tentou e não deu certo. Mas, meu irmão, fulano tentou há 10 anos. Mas, meu irmão, o outro já tentou lá na Bahia, aqui no MS, não deu certo. Para que tentar? Vou sofrer para quê? Vou tentar para quê? Vou levantar da cama para quê? O emprego que vem na minha porta. Se acomoda. O comodismo é a maior praga na mente do ser humano para arrancar dele o futuro que Deus planejou. Deus odeia o comodismo. É por isso que ele diz, meu filho, vai ter com a formiga o preguiçoso. Vê as obras dela e se torna sábio, observando a formiga. Que trabalha, e diz ele ainda, que trabalha o tempo todo no verão para que no inverno ela tenha o que comer. Outra vez ele disse, a pessoa que muito dorme empobrece, porque não lhe sobra tempo para pensar e para trabalhar. É a Bíblia que diz. E a gente se acomoda naquilo que é nos dado no dia a dia, e queremos que Deus nos abençoe. Deus só vai abençoar mediante o teu esforço, irmão. Na parábola que citei, o camarada pegou um tesouro que Deus deu e enterrou. Quando deveria ter agido, trabalhado, ele teve a oportunidade. Deus fez uma promessa, mas deu a ela uma oportunidade. Então chacoalha o ombro do seu irmão e diga, a promessa de Deus você já tem. Agora abre o olho para a oportunidade. Às vezes a bênção está do nosso lado e a gente não consegue ver, porque nos acomodamos à dor. Eu já disse várias vezes aqui, quantas pessoas que se acostumam com a dor, e parece que a dor virou sua muleta, ele precisa daquela dor para as pessoas terem misericórdia deles, e eles gostam daquela dor, porque aquela dor faz as pessoas olharem para eles. Quantas vezes eu já fui orar por pessoas aqui na cidade, e dizendo, filhinho, filhinha, Deus vai te curar agora, em nome de Jesus. Ela diz, acho que não. Ixi, não, pastor, ora só para o médico me atender, para o SUS me dar o meu remédio, tá bom. Porque dá a impressão que aquilo se tornou uma muleta necessária para que as pessoas sintam compaixão. Quando deveria rejeitar tal coisa. Quando eu deveria fazer como Jesus disse, incomodar o Senhor. Ele deu 2 parábolas disso, do amigo importuno e da viúva que foi lá no juiz incomodá-lo. Ore até que o rei te atenda. Clame até que ele te ouça. E diz a Bíblia que ele te ouvirá, nem que seja para parar o clamor. E a gente não pode se acomodar às coisas. Esquecemos que nós estamos num mundo de luta. E não fomos chamados com um espírito de covardia, mas com um espírito de ousadia. Eu gosto de estudar as leis da natureza e perceber como elas são nutridas. Quando você observa a figura enorme de um elefantão muito bonito, sarado, legal, coisa espantosa. E lá na Índia, lembra que nós fomos ver? E tinha muitos elefantes assim, que era para, alugava lá, eu nem me lembro quanto custava para andar naqueles negócios fedidos. E a gente não andou, evidentemente, mas os elefantes estavam amarrados pela perninha, assim, a perninha deles tinha uma cordinha fininha, amarrada num toquinho. Bastava ele fazer assim, ó. E aquela cordinha sairia. E ele iria embora. Mas por que ele não faz? Porque o elefante é ensinado a se acomodar ao domínio dos outros. Mas coloca a cordinha na pata de um leão. Eu quero ver você conseguir colocar.
E se você colocar um leão diante de um elefante, qual é o pensamento do elefante? Pergunte aí para quem está ao seu lado, o que o elefante vai pensar? Hã? Salve-me, Deus. Esse leão vai me comer agora. Mas olha o tamanho do elefante. Pelo menos 50 vezes maior do que o leão. E qual é o pensamento do leão? Obrigado, pai. É igual a onça diante da Lélia. Obrigado, Senhor. Um bicho daquele tamanho foge de um leãozinho. É uma questão de atitudes. A lei determinada na mente deles promove aquilo que eles são. Agora eu queria que você colocasse a mão na cabeça da pessoa que está perto, na cabeça no ombro da pessoa que está pertinho de você e diga: o Pai te fez seu filho. E ele disse que você tem a mentalidade de Jesus. Agora, eu chamo isso a mim, eu digo: Senhor, se a tua palavra diz que eu tenho a mentalidade de Jesus, então a minha cabeça não pode ficar parada. Tem que ter ideias boas, porque Jesus era inteligente. Eu posso ser burrão, mas se eu tenho a inteligência dele, tem que vir coisa boa. É na verdade. É na verdade. Eu faço essa oração há 20 anos. E lhes confesso, se não fosse essa oração, eu não estaria pregando aqui hoje. Porque é a mente dele produzindo coisas novas. Você precisa se levantar do comodismo, sair da zona de conforto, entender que há um mundo a ser conquistado. E você não pode ficar parado onde você está, achando que o mundo vai vir aos seus pés. A outra armadilha que Eliseu consegue vislumbrar é o conformismo. Isso deixa ele indignado, porque o cara agora está completamente conformado com a situação. O rei já se conformou em ser escravo. Já se conformou em ser atacado e perder cidades. Já se conformou em sofrer como sofreu. E tudo que Eliseu acreditava é que ele iria se levantar dali, inconformado. Pois Deus havia dito: tu farás com que a Síria seja exterminada. Mas ele não acreditou. O rei não acreditou. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu uma das coisas mais belas de suas palavras, em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, da vossa maneira de pensar. Chacoalha o irmão pertinho de você e diga: Deus está te convidando para abrir a tua mente para novas oportunidades. Por exemplo, você notou que hoje pela manhã nós mudamos a liturgia do culto? Alguém notou? Foi diferente? E você acredita que alguém diz: não gostei, porque faz 20 anos que eu sou dessa igreja e sempre foi daquele outro jeito, hoje foi diferente, não gostei. Abre a mente. Tira a gente chamava de tapa, né, Fernando? Aquele negócio que colocava assim no animal. Talvez tenha outro nome aqui. Lá no Paraná era tapa. Hein? Tapa também. E o animal só consegue ver aqui. Então não se conforme com aquilo que colocaram nos seus olhos. Não se conforme com aquilo que foi colocado na sua mente. O Senhor quer abrir o céu para nós e nos dar um oceano de coisas novas. Onde chegamos não é o fim. Onde você chegou como profissional não é o limite. Em um dos livros, não me lembro qual deles eu escrevi, eu repito essa história que talvez aqui muita gente não escutou. Há muitos anos atrás, em Curitiba, enquanto eu fazia uma pesquisa, enquanto trabalhava no hospital evangélico, então fomos andar pelas ruas, fazendo uma pesquisa nas igrejas, e eu vi um cara carregando um carrinho de papelão, subindo a avenida em direção ao Parolim, num sol quente da bexiga, e aquela montanha enorme naquele carro, e ele estava todo molhado de suor, empurrando aquele carrinho, e eu não resisti e parei para conversar com ele. E alguns momentos ali, tomamos uma água fria, e ele me contou sua história.
E ele veio de Guarapuava e chegou em Curitiba, não conseguiu emprego e viu que era uma oportunidade de catar papelão. Então ele conseguiu uma carriola com um amigo, e essa carriola ele começou a catar papelão e dava muitas viagens porque ela era pequenininha. E ele desgarra um pouquinho, ele diz, mas o meu sonho era conseguir um carrinho de 4 rodas, rodinhas pequenas. E ele conseguiu um carrinho pequeno de 4 rodas pequenas. E ele foi trabalhando e diz, não, agora eu tenho um sonho maior, eu quero um carro com rodas de moto. E conseguiu um carroção com roda de moto. 2 rodas de moto, ele diz, não, eu tenho um sonho, eu quero agora um carroção com 4 rodas de moto, e que tenha um lugar de eu colocar minha bolsa e minha água gelada. E ele estava empurrando esse carroção com uma pilha gigantesca assim. Então eu falei, e onde você quer chegar? E ele usou essa expressão, ele disse, rapaz, o céu é o meu limite. Eu voltei lá 5 anos depois, na mesma região do Parolim, onde tem um amigo meu, pastor Jean Porto, que morava. E por curiosidade, nós passamos diante de uma grande reciclagem que era bem no bairro onde essa gente ajuntava papelão. E onde esse cara entregava e vendia os papelões. E eu fui lá junto com o Jean para a gente visitar. E sabe quem era o dono? Ele. E eu perguntei, e agora? Já que você conseguiu a tua empresa de reciclagem, onde você quer chegar agora? Ele diz, eu quero ter uma usina para aproveitar esse lixo, para promover energia. Eu falei, cara, maluco, tu é maluco mesmo. Então, o limite quem estabelece é você. Esse cara, o limite que Deus havia dado era infinito, era vencer a Síria. E ele estabelece um limite pequeno. E a Síria atacou Israel, e eles venceram apenas por 3 vezes. Quantas vezes a gente limita o sonho de Deus pela nossa própria falta de habilidade, de quantidade de pessoas, sem conseguir vislumbrar o que Deus planejou para elas. Se você se lembrar de João no capítulo 4, os discípulos ali sentados alimentando-se de suas marmitex que foram buscar ali na cidade de Sicar, as quentinhas, lá do restaurante Koinonia de Sicar. E à medida que eles estavam sentados na grama e comiam saborosamente, questionaram com Jesus, o senhor não vai comer? E Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, e não é essa aí que vocês estão vendo agora. E eles disseram, será que ele já comeu alguma coisa? Alguém deu comida para ele? E Jesus disse assim, levantai os vossos olhos e vede os campos. E eles olharam, não viram nada. Aí Jesus disse, está vendo essas pessoas que estão vindo? Eis o campo pronto para ser ceifado. Talvez o que eu e você precisamos fazer, querido, é mudar a ótica. O Aron está aqui, é o nosso profissional ótico, o nosso médico de zóio aqui da igreja. Às vezes a nossa lente está embaçada e a gente só consegue ver as coisas por um ângulo. Às vezes a gente só consegue ver as coisas dos nossos olhos. Experimente trocar a lente ou limpar um pouquinho a sua própria lente para você ver as oportunidades. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para você ver o que até agora você não viu. Talvez você passou a semana inteira reclamando porque não tem portas abertas. Talvez a única coisa que nós precisávamos fazer é abrir os olhos e ver a oportunidade aberta do nosso lado. A porta se fechou para ti aí? Faça como o José. Ele foi lançado em uma cisterna rota. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, não foi? Não foi? Fala a verdade. O buraco na vida de José não foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele? Então olha para quem está pertinho de você e diga, caiu no buraco? José. Então muda agora, irmão. Decida hoje mudar o seu plano, sabe? Decida hoje dizer, não, cara, eu não vou mais me conformar com a situação, vou empreender algo novo, vou vender pastel na feira, vou fazer qualquer outra coisa, eu vou tentar algo novo, vou fazer alguma coisa junto, enfim, tenta. O que não podemos fazer
É sentar na sombra e esperar a morte chegar com a boca cheia de dente. Em alguns casos, sem dente, com a dentadura frouxa, porque perdeu o Corega Tabs. Eu quero te convidar a mudar hoje, em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Se você tem uma prova para vencer essa semana, só você pode vencer essa prova. E eu quero declarar no nome de Jesus que você vai vencer essa prova. Se você quer, em nome de Jesus, sair desse buraco com uma oportunidade, está aqui na tua cabeça. Você vai sair, em nome de Jesus, para uma oportunidade. Hoje você precisa tomar uma decisão radical. E ela não pode passar de hoje. Só você pode fazer isso. Eu queria que você fechasse seus olhinhos, inclinasse sua cabecinha. Depois dessa breve oração, se você quiser aceitar esse convite de se autodesafiar e lançar as flechas, como Eliseu orientou a Jeoás, a tomar a atitude de coragem, de fé, como um ato profético, como deveria ter sido feito por Jeoás, você é livre para fazê-lo. Se você quiser chegar na sua casa, como um ato profético, impor as mãos sobre seu currículo e declarar a porta que vai abrir para você pela fé, como flecha atirada, use a sua fé. Se você quiser usar a sua fé e como um ato profético e quiser a unção aqui esta noite, como Eliseu diz, os pastores estão aqui e vão te ungir com óleo, se você quiser, num ato profético. Mas você tem que determinar a você mesmo qual será a tua posição. Qual será o teu posicionamento. Então, em nome de Jesus, depois dessa oração, se quiserdes, eu vou te convidar. Paizinho, eu acabei de transferir essa palavra ao coração dos seus filhos. Se tem alguém que estava inconformado, era o profeta Eliseu, Senhor. Mesmo sendo um idoso, ele não conseguia sossegar diante de tantas impossibilidades na mente das pessoas. E quando ele viu, Senhor, na pessoa de Jeoás, uma oportunidade de transferir a mesma ousadia e unção e autoridade que o Senhor deu a ele, esse homem entregou nas mãos de Jeoás o maior privilégio que qualquer homem pode ter. Uma promessa, Senhor, que veio de ti, unido com uma oportunidade que nós podemos agarrar. E eu sei que essa noite o Senhor está nos dando de igual modo uma promessa de livramento, mas também uma oportunidade de mudança. É por isso, Senhor, que eu oro agora com a tua igreja, oro a ti pedindo-lhe essa porta. Que em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, as pessoas que aqui chegaram e que se quiserem e entenderam a tua palavra e quiserem destravar a sua maneira de pensar e se abrir para o novo, então, Senhor, que esta seja a noite da oportunidade. Que possamos entender, Senhor, que até os empurrões da vida servem para nos orientar o caminho correto. Possamos entender, Senhor, que até as perdas servem para nos dar oportunidades de ganhos. Assim eu te rogo em nome de Jesus, concede a nós esse privilégio. Senhor, eis aí o teu povo. Se você agora, meu irmão, com seus olhinhos fechados, em nome de Jesus, quiser lançar um ato profético na sua própria vida e reconhecer que até aqui você estava como que anestesiado, acomodado, conformado, e esta noite você quer quebrar essa anestesia, essa armadilha emocional, essa autocomiseração, e você quer sair desse comodismo em nome de Jesus, se tornar um cristão mais ativo, mais esforçado, se tornar um profissional mais dedicado, mais altruísta, mais corajoso.
e você quer lançar-se diante do Senhor em um ato profético de fé e coragem, eu te convido, sim, a desafiar a si mesmo e sair do seu lugar e vir diante desse altar. E sim, nós estamos aqui, nós iremos não só orar, mas impor as mãos sobre você e ungir você se você quiser. Sim, tem que quebrar essas lacunas espirituais, tem que quebrar essas barreiras, essas tranqueiras que têm impedido o seu futuro e o seu sucesso. Venha em nome de Jesus. Faço isso pela fé. Faço isso pela fé. Seja ungido como ungiu Eliseu. Seja ungido como Eliseu ungiu os profetas. Seja agora quebrada essa lacuna em nome de Jesus. Pastores, venham impor as mãos. Em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Venha crendo. Venha crendo. Venha. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, eu confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, além das ondas. Somente em ti descansarei. Venha ver o que outros não veem. Abre os olhos para ver o que os outros não veem. Em nome de Jesus. Veja o que os outros não veem. Tenha visão do seu futuro agora. Venha novas ideias, novas oportunidades. Graça cobre os meus temores. Em nome de Jesus. Com a forte mão me guiará. Há um futuro glorioso para você. Se estou cercado pelo medo, declare. Tu és fiel, nunca vais falhar. O diabo não vai roubar o teu futuro. O inferno não vai paralisar o teu futuro. Não se conforme. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Não se conforme. Para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho. Abre um futuro para ti. Veja o que Deus quer que você veja. Abre os olhos espirituais. Declare o que Deus está te dando. Declare. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Quebre agora a cadeia da conformidade. Leva-me mais fundo. Quebre agora a cadeia do comodismo. Quebre agora a cadeia da anestesia. Quebre agora a cadeia da anestesia.
paralisia, de comodismo, quebra. Quebra agora essa cadeia que te impede de orar, de buscar a Deus. Quebre agora, quebre agora, quebre agora. Quebre agora, quebre. Em nome de Jesus. Se você puder levantar uma de suas mãos comigo aos céus. Levante uma de suas mãos comigo aos céus. É você que vai declarar isso comigo agora. Diga comigo em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que todas as cadeias, que todas as armadilhas que o inimigo tem colocado em meu caminho para me roubar as oportunidades, pois eu sei que ele não pode apagar as promessas de Deus, mas sei que ele pode tentar tirar minhas oportunidades, me anestesiando, me tornando cômodo, conformado. Mas em nome de Jesus, eu me levanto contra todas as armadilhas, contra essas cadeias, contra Satanás, contra o inferno, e eu declaro sobre a minha vida: tua cadeia está quebrada, está quebrada, está quebrada. Ele não terá domínio sobre vós. Ele não vai roubar o teu futuro, não, não vai. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Como Pedro. Se o mar crescer, somente em ti descansa. Como Pedro, descansa nele. Pois eu sou teu. Tu és meu. E tu és meu. Oh, que tal você dar um abraço bem apertado em quem está pertinho de você e dizer: novas oportunidades você vai ver. Novas e grandes oportunidades vêm sobre você. Oh, que o vento de oportunidade do Senhor venha sobre essa igreja. Oh, que os céus reflitam sobre você a glória e os favores do reino. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Oh, vá em paz. Deus te abençoe.